no Brasil. Que trabalha comigo, a Duda, que está assim, com a câmera desligada, nos bastidores de tudo, e a Lari, que também está aqui com a câmera ligada, que está sempre nos ajudando também com alguma coisa, tanto Duda quanto Lari, talvez queiram me interromper, falar alguma coisa, à vontade, não tem nenhum problema. Nós três trabalhamos nesse grupo de mulheres aqui, coordenando a área de clima da Universidade de Colômbia no Brasil. Primeiro, eu queria agradecer a disponibilidade de todo mundo. Eu sei que uma quinta-feira à noite, essa hora, está todo mundo aqui. A gente fica super feliz pelo interesse do projeto e também avisar que vai ser gravada essa sessão para que a gente possa colocar no YouTube e aí gente que não pode estar aqui por, enfim, uma série de outros fatores, eles possam acessar o YouTube, dar uma olhada lá, tirar dúvidas. Vocês também podem compartilhar isso para que algum amigo, algum colega tenha interesse e que não conseguiu participar, eles possam. Então, isso tudo vai ser gravado. Acabou de falar uma mensagem avisando que a gravação acontecerá, só para deixar claro para todo mundo, ser transparente. Bom, o que é o Climate Hub? O Climate Hub é uma iniciativa que busca promover a colaboração entre a Universidade de Colômbia e o Brasil. Tá? E essa colaboração é, claro, na área de mudanças climáticas, e ela se dá por meio da pesquisa, da educação e dos debates, dos diálogos. A gente tem menos de um ano de existência, a gente foi lançada, essa foto que vocês estão vendo, é do nosso lançamento no Museu da Manhã, a gente lançou em março do ano passado, e ele é parte do escritório da Universidade no Brasil, é um escritório que se chama Columbia Global Center. Esse escritório ele fica no Rio de Janeiro, e por isso que a gente fica no Rio de Janeiro, tem Rio no nome, né? Esse é um dos fatores, porque temos Rio no nome, mas a nossa atuação é brasileira, assim como o escritório da universidade e assim como o Hub é brasileiro. O Columbia Global Center, são 11 centros espalhados pelo mundo, em várias cidades. Em relação à América Latina, além do Brasil, a gente tem um centro em Santiago, no Chile, mas temos centros na África, Oriente Médio, Europa, Ásia, enfim, vários locais do mundo. Tá. E o objetivo, né, o porquê que existem esses centros, eles estão ligados aos 4 objetivos primordiais da Universidade de Colômbia. Tá. Os objetivos da universidade são a promoção da pesquisa científica, a promoção do ensino, a promoção de serviços à comunidade, à sociedade e o impacto social. Então, a universidade busca gerar impacto social. E isso através da construção de soluções práticas e aplicáveis e baseadas na ciência e em dados, tanto para governos, para a sociedade civil, para empresas, para todas as entidades, para os organismos internacionais também. Incentivo sempre a pesquisa acadêmica, a programas educativos, a promoção de diálogo democrático. A gente entende que a universidade é um local de debate, é um local da divergência respeitosa, da democracia e de forte atuação comunitária. Então, como que Camila, só desculpa te interromper, mas eu acho que a sua tela não está aparecendo para gente. não... Não, ela está dando como se estivesse carregando ainda. Então, eu acho que é por conta... Duda, você consegue compartilhar? Está Estou dando aqui aqui... já. Estou aqui Foi mal, já. desculpa. Pequenos problemas técnicos. A Duda vai compartilhar a tela. Vamos. Acho que agora está aparecendo, né? Então, só voltar, essa é a foto que eu estava referindo, que vocês não viram, e que é do lançamento, que foi no Museu da Manhã, no dia 14 de março do ano passado. Ai, que bom, gente. Obrigada por terem avisado, Duda, obrigada por falar, porque eu estava completamente inocente aqui. Pode ir no slide seguinte, Duda. Então, as nossas entregas, elas são nesses 3 grandes eixos, né? No estímulo à pesquisa, o financiamento para pesquisa. Essa é uma das iniciativas de financiamento à pesquisa. A gente tem outras iniciativas
que são vindos de professores de Colômbia trabalhar com professores e organismos no Brasil. Isso já aconteceu na primeira leva, a gente acabou de estar selecionando a segunda leva de professores de Colômbia que vêm para trabalhar com pesquisadores e organizações brasileiras. E aí agora a gente está fazendo a primeira leva, né, desse grupo que a gente espera formar com vocês e com muita gente para ir para a universidade. A promoção de diálogos, a gente faz uma série de eventos, então a gente pede, inclusive, que vocês acompanhem a gente nas nossas redes sociais. A Duda depois vai botar lá no chat todas as redes sociais, para que a gente sempre divulga eventos, debates, e muita coisa vão vir esse ano. A gente também faz programas educacionais, não são programas de mestrado ou doutorado, tá? Mas são cursos, a gente acabou de lançar um, que fechamos a inscrição, né, Lari, que é um sobre energia e clima, que em breve, daqui a uma semana, começam as aulas, e aí são cursos nacionais, com professores da universidade e professores brasileiros, e certificação. Pode passar para o slide seguinte. Eu estou falando um pouco rápido, porque eu acho que o que me interessa são mais as perguntas desse debate. O conselho técnico, né? A gente não faz nada sozinho e a gente também não pensa sozinho. A gente tem um grupo por trás da gente. Esse grupo é formado pelo conselho técnico, são essas pessoas que vocês estão vendo aí. Eu sei que alguma dessas pessoas do conselho foram pedidas cartas de recomendação, não tem nenhum problema, já vieram nos contar. A gente fica muito feliz que vocês estejam falando com o pessoal do conselho técnico. Também, quem não tiver carta de recomendação do conselho técnico, não tem problema, não, tá? Mas esses são formados por professores especialistas da Universidade de Colômbia e por professores especialistas e pessoas que atuam na área de clima no Brasil. Então, ele é um mix entre profissionais que atuam lá na universidade em Nova York e profissionais que atuam no Brasil. Pode passar para o slide seguinte. Alguns dos nossos parceiros acadêmicos e governamentais, esse slide está crescendo cada vez mais, alguns a gente já tem projetos juntos, outros não tem, mas isso é de forma introdutória que a gente queria mostrar para vocês, não quer dizer que vocês precisem estar vinculados a nenhuma dessas organizações, tá? Esses é só para mostrar que a gente tem uma atuação sempre em rede, a gente busca sempre trabalhar com parcerias aqui no Brasil, tanto parcerias acadêmicas e governamentais, como com ONGs. E aí, Duda, pode passar para o slide seguinte? São alguns dos nossos parceiros de setores das ONGs no Brasil. A gente entende que o campo de mudança climática no Brasil é um campo super rico, com grandes gente que estão pensando, desenvolvendo, e aí a gente já tem conversado com alguns, mas estamos sempre abertos, independente do programa, para conversar com todo mundo. A gente tem uma política de portas abertas. Slide seguinte, por favor. Agora a gente chega no programa especificamente. Esse programa ele foi criado numa parceria com a Prefeitura do Rio de Janeiro. Tá? Então, é por isso que o foco é muito o Rio de Janeiro. Eu sei que tem muita gente que mandou e-mail para a gente tirando dúvida. Eu preciso morar no Rio de Janeiro? Não. Então, já tirando essa dúvida aqui, não precisa morar no Rio de Janeiro. Contudo, a sua proposta de pesquisa tem que abordar um tema que seja relevante, ter um diálogo com a cidade do Rio de Janeiro. Precisa ser especificamente sobre um ponto da cidade do Rio de Janeiro? Não, pode ser sobre algo mais geral, mas que gere um impacto na cidade do Rio de Janeiro. Tá? Então, por isso que a gente queria falar um pouco que essa parceria que está sendo fundamental para viabilizar esse projeto. E a ideia desse programa é que a gente possa reforçar e colaborar entre quem está na linha de frente, quem está atuando na área climática no Brasil, com a universidade. Então, com diversos departamentos da universidade. A universidade tem uma escola do clima, que é a Climate School, e, obviamente, não tem como esse projeto, essas 2 semanas, vocês não terem contato com pessoas da Climate School, mas é além da Climate School, é toda a universidade que vocês vão ter oportunidade de conversar. Tá? Pode um pouco seguinte. A estrutura do programa, tudo isso está super detalhado no edital. Eu estou dando uma geralzona, o edital tem mais informações.
O edital tanto está aqui, mas também está no nosso site. Eu imagino que vocês já devam ter olhado o edital, mas quem não olhou, eu recomendo fortemente que depois vocês acessem ele e qualquer outra dúvida que vocês tenham também podem nos mandar. Alguma das atividades que vocês vão conversar e vocês vão ter nessas 2 semanas que vocês vão passar em Nova York, na universidade. Vocês vão conhecer os profissionais que estão trabalhando nisso, estão dando aula disso na universidade. É claro que eu adoraria que vocês conhecessem todos, mas em 2 semanas é inviável conhecer todo o corpo acadêmico da universidade que atua nessa área. Então, vocês vão conhecer aqueles que têm forte diálogo com os temas que vocês vão propor. Por isso que a gente não fala em turma, a gente fala em grupo, porque a agenda é especializada, divulgada e criada para cada um de vocês, tá? Então, aqui vocês estão vendo, a gente não tem nome de pesquisador, não tem departamento, não tem isso, porque a gente vai trabalhar isso com vocês. Aí vai depender do tema que vocês vão propor, né? E aí vocês vão conversar com o departamento da universidade que chama Columbia Global, que olha toda essa atuação internacional da universidade. Vocês também vão conversar conosco para que a gente possa alinhar bem toda essa pesquisa, todo esse projeto, todas essas conversas, tá? Vocês vão ter reuniões individuais com professores da universidade, com pesquisadores, visita a centros, a departamentos da universidade, conversa com alunos também, com especialistas, também com representantes administrativos para ajudarem a você a navegar a universidade. É um campus gigante, tanto o campus de Nova York, que é o Morningside Campus, como o Lamont Doherty, que é um campus que fica a mais ou menos 40 minutos da cidade de Nova York, que é onde tem mais geofísica, a geociência está mais lá. Vocês podem ir nos 2 campos, conversar com pesquisadores das diversas áreas da universidade, e tudo isso vai ser pensado com vocês. Além disso, as datas foram escolhidas para coincidir com grandes eventos que acontecem na cidade de Nova York no período, na área de clima. Então, vocês vão estar em momentos chaves para a cidade de Nova York, tanto o grupo que vai em abril em relação ao Dia do Planeta, o Earth Day, e quanto o grupo que for em setembro vai estar junto com a Climate Week, a Semana do Clima de Nova York. Isso foi feito de forma proposital para que vocês possam também tirar vantagem de tudo que está acontecendo na cidade de Nova York, tá? E a gente também está propondo que vocês visitem departamentos da prefeitura da cidade de Nova York ou que fiquem em Nova York, que atuem dentro da área da proposta de vocês. O slide seguinte. Depois dessas 2 semanas, vocês vão retomar e a gente quer fazer um evento para que vocês apresentem, né? A gente tem um escritório que fica aqui no centro da cidade do Rio de Janeiro. Quem não puder, não estiver aqui no Rio de Janeiro, a gente faz online, também não é um problema, tá? Então, não é um impeditivo isso, mas que a gente quer também que a gente crie uma rede de lideranças climáticas no Brasil, que foram participando desse programa, que a ideia é que esse programa se estenda por muitos anos. A gente também quer ouvir de vocês o feedback de como que a gente pode melhorar, o que precisou, como que a gente pode ampliar o programa, estruturar ele de forma melhor. Vocês são o primeiro grupo que vão fazer parte dessa iniciativa, então, obviamente, a gente tem sempre que melhorar, mas a gente quer ouvir muito vocês e quer estar sempre junto para isso. O slide seguinte, por favor. Cronograma, prazos, aquela coisa toda, e aqui eu trago uma grande novidade: a gente vai estender por 1 semana a mais o prazo de inscrição. Então, vocês tinham que mandar até o dia 15 todo, né, fazer o formulário, cartas, tudo. A gente agora passa para o dia 22, tá? Então, vocês ganham um respirinho a mais. Mas, primeiro, isso é para tanto quem escolhe abril para quem escolhe setembro. Não altera, até o dia 22. Quem mandou antes, maravilhoso, a gente já vai começar a olhar, entendeu? Perfeito, não tem nenhum problema, não vai ter nenhum prejuízo em relação a isso. Essa extensão de prazo não vai ser maior, tá? Então, assim, não haverá uma nova extensão, porque senão a gente não consegue
arrumar aqui todas as questões do grupo que vai em abril. Então, não haverá nenhuma possibilidade de extensão de prazo, nem para o grupo de setembro, tá? Então, vamos lá. Aqui, em relação só às datas, o grupo que vai em abril, o período em Nova York é do dia 13 ao 29. E aí, vocês têm um processo de inscrição que começou no dia 14 de dezembro do ano passado e vai até o dia 22. Isso é igual para quem escolher abril ou quem escolher setembro, outubro, tá? A análise das candidaturas vai até, em relação ao grupo de abril, vai até o dia 26, né? A gente ia começava no dia 15, agora começa no dia 22 e vai ter que fazer uma maratoninha até o dia 26. E aí depois a gente começa uma série de entrevistas. Quem passar na primeira etapa, esse primeiro funil, vai ser convidado para uma entrevista. E essa entrevista de forma online, não quem estiver no Rio, obviamente, pode até a gente marcar no escritório, mas a ideia é que seja tudo online para facilitar para todos. E o resultado sai no dia 7 de fevereiro, tá? Então, vocês têm aí 2 meses, um pouco mais de 2 meses de antecedência até vocês irem. Isso para quem vai em abril. Para quem vai em setembro, outubro, que você vai no finalzinho de setembro até o dia 11, dia 30 de setembro até dia 11 de outubro. O prazo de inscrição é igual ao grupo de abril, até o dia 22, mas depois das análises de candidatura, a gente termina as análises, a primeira análise até o dia 5 de março, e as entrevistas do dia 6 de março ao dia 13 de março, com o resultado no dia 18 de março. Tá? Então, vocês têm um pouco mais de tempo, quem vai nesse período de setembro, outubro, para se organizar, porque o resultado sai em março, vocês vão só no segundo semestre, então vocês têm um pouco mais de tempo. O slide seguinte. Lembrando que esse cronograma está no edital, tá? E a gente já alterou, a Duda deve ter alterado já, um novo prazo para vocês, está lá. Público-alvo são profissionais que já atuam na área de clima, tá? Então, a gente, o ideal é que se demonstrem que vocês já têm uma atuação, podem atuar na Prefeitura do Rio de Janeiro, muito por conta, obviamente, da nossa grande parceria com a Prefeitura do Rio de Janeiro, mas não é exclusivo para servidores da Prefeitura do Rio de Janeiro. Podem atuar em organizações da sociedade civil, ONGs, setor privado, governo em outras áreas de governo, outros níveis de governo, na academia, desde que, obviamente, podem morar ou não no Rio de Janeiro, mas desde que a proposta tenha impacto na cidade do Rio de Janeiro. Quantos serão selecionados? Até 3 por grupo, ou seja, no total de 6 pessoas que vão. 3 em abril, 3 em setembro, outubro. Tá? Claro que isso a gente depende de proposta, a gente depende de uma análise, tudo passa por uma banca, não é uma decisão única minha, nem da Lari, nem quem está aqui, é uma decisão de um colegiado de uma banca que faz essa análise. A gente, obviamente, adoraria levar mais gente, mas isso tem um custo, tem tanto de tempo de trabalho nosso, tanto também de tempo de disponibilidade dos professores em Nova York. Então, a gente, nesse primeiro momento, são só 3 pessoas por grupo. A gente espera que no futuro a gente consiga ter mais vagas, tá? Em relação à entrevista, ela pode ser feita totalmente ou parcialmente em inglês. É ali que a gente vai fazer a análise do inglês de vocês. A gente, infelizmente, trata na universidade e nos Estados Unidos, vocês precisam ter um nível de inglês que seja capaz de entender e se comunicar em inglês. Não precisa nenhum certificado de curso ou de proficiência em inglês. A gente não vai exigir isso. Se tiver, ok, mas isso não é um critério nem de ganhar ponto, nem de perder ponto, de nada, entendeu? A gente entende que essas provas elas são muito caras, infelizmente, muita gente no Brasil não tem acesso aos recursos para pagar
uma prova dessa. A gente quer que pessoas que não consigam acessar uma universidade tão cara como a Universidade de Colômbia possam acessar a universidade, mas que a gente precisa que essas pessoas tenham um nível de inglês que permita a comunicação. Então, por isso que a entrevista vai ser feita ou parcialmente ou totalmente em inglês, para que a gente possa avaliar se vocês entendem bem inglês, se vocês se comunicam em inglês. Não tem problema de fazer erro em inglês, esquecer uma palavra, isso não é uma questão, ninguém é obrigado a falar inglês perfeito, a gente precisa entender que se rola essa troca, tá? Se essa troca rolar em inglês, passou no critério de inglês. Esse é o critério em relação ao inglês, tá? E é isso, a universidade, esse programa tem como objetivo parte do conceito de gerar impacto social da universidade. Então, a gente tem um objetivo, a gente tem sempre quer estimular candidaturas de pessoas que não conseguiriam acessar uma universidade Ivy League, que são essas grandes universidades norte-americanas. Tá? Slide seguinte. Aqui eu já falei um pouquinho, mas são experiência, mostrar que tem experiência em termos na área climática, que tenha um impacto no Rio de Janeiro, tá? Precisa ter atuado no Rio de Janeiro? Não, desde que o impacto seja numa cidade como Rio de Janeiro. Atuação profissional, tanto no setor de governo, quanto na sociedade civil, como instituições do ensino superior, no setor privado. Disponibilidade para viajar nas datas. Não haverá alteração nas datas. Então, você não pode, por qualquer motivo, e nenhuma das duas opções, do grupo 1 ou do grupo 2, infelizmente, a gente não vai poder abrir exceção, tá? Habilidade de compreensão de comunicação efetiva em inglês, foi o que eu falei, né? Eu expliquei um pouco no slide anterior. Um plano claro, por que que vocês querem ir, e isso a gente vai ver na proposta de vocês, no plano de trabalho, no que vocês querem fazer e também na carta motivacional. Então, são dois documentos muito importantes para a gente poder fazer essa análise em relação ao propósito, às expectativas que vocês querem da visita, tá? Disponibilidade para participar em atividades depois, junto conosco, em relação ao Hub aqui no Rio. Posso passar para o slide seguinte? Tudo isso está no digital, voltando. Os custos, vocês vão receber o recurso e vocês vão ter autonomia de gestão desse recurso. Significa o quê? Marcação de hotel, compra de passagem aérea, tudo isso cabe a vocês. Assim como vocês têm autonomia, vocês também vão ter responsabilidade na prestação de contas. Vocês vão conversar com o nosso financeiro antes, para vocês aprenderem todo como a gente tem que fazer a prestação de conta. Não é nada difícil, não é uma loucura, mas, obviamente, esse recurso precisa ter uma prestação de conta no final. Em relação aos valores, hospedagem até o limite de $260 por noite. Ah, eu vou ficar na casa de um amigo. Não tem nenhum problema, não há impeditivo. Ah, eu quero ficar num hotel 5 estrelas que custa $1.000 a noite. Tudo bem, a gente só vai poder bancar até 260. Então, o extra cabe a recursos próprios, tá? Então, é só deixar claro que esses limites são importantes e vocês vão ter esses recursos para poder gerir. Ah, eu vou fazer a passagem é de classe econômica. Ah, eu tenho milhas, quero fazer upgrade. Ah, eu quero de business. Tudo bem, desde que o recurso a mais para pagar esses upgrades saia de vocês, tanto as milhas quanto, enfim, o recurso financeiro, tá? A bolsa não cobre dependente, então, filhos, amigos que queiram juntos, parceiros, parceiras, esposos, maridos, infelizmente a gente não tem como cobrir. Não quer dizer que eles não possam ir, obviamente, não há nenhum impedimento, mas esse recurso não pode ser gasto na cobertura dos gastos dos dependentes, tá? Quero ficar mais tempo, quero ir para Nova York antes ou voltar depois. Pode, pode, não tem problema. Você pode comprar a passagem desde que abarque aqueles dias, ou do grupo 1 ou do grupo 2. Pode ir antes, voltar depois? Pode. Esses dias extras ficam a custo da pessoa, tá? Então, aí não tem nenhum problema.
Slide seguinte. Como é que eu faço a inscrição? Tem um formuláriozinho que está lá no edital, vocês vão clicar aqui também se quiserem. Lá vocês vão botar o currículo de vocês. Não precisa ser currículo Lattes, tá? Não é aquele currículo acadêmico. Vocês podem fazer o currículo mais simples que o Lattes. Ah, eu coloquei o Lattes. Tudo bem, não tem problema também. Estamos ok. Só dando um exemplo, que quem não tiver o Lattes não precisa usar o Lattes. Cartas de recomendação em até 2 páginas. A gente pede que seja até em 2 páginas, porque tem gente que às vezes manda umas cartas de recomendação, que é uma bíblia, entendeu? E aí imagina a quantidade de gente escrevendo isso, a gente vai ter uma quantidade de trabalho para ler. Então, por favor, se atenham ao número de palavras, ao número de páginas, para que a gente possa ter razoabilidade de análise, tempo de análise e tal. De quem eu tenho que pedir a carta de recomendação? Foi uma pergunta também que veio algumas pessoas. De quem você achar que é a melhor pessoa para te recomendar, tá? A gente não recomenda parente, tá? Então, papai, mamãe, tio. Ah, mas meu tio é, sei lá quem. Que bom para ele. De novo, a gente não recomenda parente, porque, obviamente, fica um pouco complicado de uma análise. Pode ser de chefe? Pode ser de chefe. Pode ser de um colega de trabalho? Pode ser de um colega de trabalho. Pode ser de uma outra pessoa que eu nunca trabalhei, mas conhece o meu trabalho? Pode ser de uma outra pessoa. Pode ser de alguém do conselho técnico, que eu sei que já foi? Pode ser, não tem nenhum problema, tá? Não, a gente não vai considerar o cargo da pessoa que escreveu a recomendação. Isso não é o objetivo. A gente quer saber o que ela está dizendo de você. Isso é mais importante, tá? Então, é mais importante a gente ver o conteúdo da carta dizendo, do que se a pessoa é o cargo mais. Tão. É importante, então, que mostre que ela conhece você, entendeu? Que ela já teve algum contato com você, tá? Isso é uma boa carta de recomendação. Essas são dicas de cartas de recomendação. Carta de motivação é uma carta curta, só explicando por que você quer fazer Colômbia, por que você quer fazer esse curso, o que está te atraindo, entendeu? Lembrando, esse não é um curso de mestrado, esse não é um curso de doutorado, tá? Isso não garante uma bolsa de mestrado, isso não garante uma bolsa de doutorado. Então, não adianta você escrever, eu quero fazer porque eu quero estudar, eu quero fazer doutorado em Colômbia. A gente fica muito feliz pelo seu interesse. A gente depois pode até conversar sobre doutorado em Colômbia, mestrado em Colômbia, mas esse não é o objetivo do programa. Então, a gente quer entender o porquê desse programa é importante para você. E por isso a carta de motivação, tá? O projeto de pesquisa, a gente precisa ter uma clareza do que você quer ouvir, do que você quer, o que você quer conversar lá, quais são as palestras que você quer, quais são os debates que você quer participar, quem são os professores. Se você já tem um professor identificado, ótimo, um centro identificado, maravilha. Isso não é um requisito, tá? A gente vai trabalhar com vocês nessa identificação, quem não tiver. É claro, se você já teve algum contato, ótimo, facilita esse processo, né? Porque a gente já tem um caminhar. Mas isso não é um critério de elegibilidade, tá? É importante vocês saberem isso. Completem dentro do prazo, lembrando que o prazo foi estendido. Quem não mandar a documentação, ou mandar fora do prazo, ou não mandar completa, está automaticamente desqualificado. Tá? E aí a gente vai agora passar para o segundo slide, para o próximo slide. Um outro ponto só. Na formulário, vocês têm que marcar qual a data. Vocês querem grupo 1, grupo 2, né? O grupo de abril ou o grupo de setembro, outubro. Quem marcar os dois grupos, a gente vai escolher, tá? Quem marcar um, a gente vai respeitar o que a pessoa marcou. Se a pessoa marcar os dois, aí a gente que escolhe, tá? Então, assim, pensem bem quando vocês forem fazer isso, porque, obviamente, tem as agendas de vocês, tem todos os compromissos de vocês, e aí não dá para a gente ficar alterando depois, tá? Próximo slide, desculpa. Visto B1, B2, que é o visto de turista para os Estados Unidos, é o visto que precisa para ficarem 2 semanas mesmo, 2 semanas conversando com professores e lá em Colômbia. Vocês não vão precisar de visto de trabalho, visto de estudo, esses são vistos, inclusive, são mais complexos de serem retirados. A gente não tem como garantir o visto para quem não tem visto.
tá? É claro que a gente fará uma carta, a gente conversa com o consulado, manda para o consulado, faz tudo que a gente puder, entendeu? Para poder que vocês tenham visto. Contudo, a gente não tem nenhuma ingerência sobre a qualificação ou a não qualificação de vocês para o visto dos Estados Unidos, tá? Então, assim, se candidatou, passou, maravilhoso, não conseguiu, não foi aprovado pelo visto, é desqualificado do programa. Infelizmente, a gente não consegue mudar isso. É uma barreira que está fora das nossas mãos. A gente faz uma carta, a gente tenta um máximo, a gente vai trabalhar junto com vocês. Quem já tiver visto B1, B2, maravilhoso, tranquilo, pronto. Quem não tiver, aí a gente está junto para poder resolver essa questão do visto. Lembrando que o tempo de tirar visto, dependendo da cidade que você está, é difícil. Se você já tem visto ou já teve visto, costuma ser um pouco mais rápido. Se você nunca teve visto nos Estados Unidos, costuma ser um pouco mais lento. Então, considerem isso também na hora que vocês forem escolher qual grupo que vocês vão aplicar. Por uma questão de quem não tem visto e nunca teve visto, então precisa tirar o visto do zero, dos Estados Unidos costuma demorar um pouco mais. E eu não sei qual cidade você está, se tem consulado ou não tem. Então, também tem toda essa questão que pode impactar no tempo que o visto vai ser liberado para vocês, tá? Vocês, como a gente vai ter orientações e conversas, uma série de conversas, tanto para a gente garantir que a agenda seja a agenda mais ideal, de acordo com a maior pesquisa, de acordo com o projeto de pesquisa de vocês, que vocês tenham o maior número de reuniões, de conhecimentos, de debates, de atividades, que essa viagem, esse intercâmbio seja o mais frutífero possível. Então, a gente vai ter uma série de conversas, a gente também vai ter conversas administrativas, sobre as burocracias, tanto brasileiras quanto lá em Nova York, quanto no campus, para ajudar vocês. Vocês vão ter pessoas em Nova York que vão ajudar vocês, tá? A gente tem um escritório inteiro em Nova York que está nos apoiando para garantir que vocês tenham uma experiência mais legal, mais prazerosa e frutífera possível, tá? É isso. Próximo slide. Perguntas frequentes, algumas eu já respondi. Nível de inglês, reforçando, não é preciso proficiência nem comprovação de curso de inglês. Fez, que ótimo, a gente fica muito feliz. O que é importante a gente saber é se você consegue se comunicar em inglês, se você consegue entender, ter um diálogo, mesmo que tenha alguns erros gramaticais, mesmo que a comunicação não seja super fluida, ela precisa existir, tá? A gente não vai ser aqui dicionário, ou ficar olhando, a pessoa conjugou o verbo errado. Isso não é um problema para a gente quer que vocês se sintam confortáveis de falar inglês e entendam inglês. E isso vai ser conversado na entrevista, quem passar para a fase da entrevista. Pode se inscrever nos 2 períodos? Pode, mas é aquele lance que eu falei. Quem escrever nos 2 períodos, a gente define. Então, fica na nossa mão, tá? Essa definição. Então, pensem bem se vocês querem, se para vocês tanto faz os 2 períodos. Qual idioma tem que escrever os documentos? Eles todos podem ser feitos em português. Não há nenhum problema. A banca fala português. Então, não há uma questão. Ah, eu fiz parte em inglês, vou ser desqualificada? Não. Está tudo bem, a gente aceita, tá? Não vai ter problema quem fez qualquer um dos documentos, ou todos os documentos em inglês. Não tem problema, a gente vai aceitar, tá? Próximo slide. Não atuo na área, assim, posso me inscrever? Sim, a gente vai dar prioridade em quem já atua na área, ou mais caso você não atue na área, mas você esteja vendo o programa, né, e você mostra no seu plano de pesquisa, sua proposta, por que que é tão importante você ir, por que que aquilo vai ser um alavancador para você atuar na área de clima, a gente vai gostar de receber essa candidatura. Agora, se você querendo ir só porque é Nova York, é Colômbia e tal, e não tem um objetivo de atuação na área climática, possivelmente a sua candidatura não será considerada, tá?
Não conheço, nunca fui para Nova York, não conheço o pessoal dos professores de Colômbia, não sabia nem que ficava em Nova York. Posso me candidatar? Pode, não tem nenhum problema, tá? Colômbia fica em Nova York, e a gente vai te apoiar para identificar de todos os professores, identificar de vários especialistas, departamentos. Ou eu conheço gente demais em Colômbia e vou fazer em 4 departamentos. Pode ser mais um departamento? Pode, não tem nenhum problema, tá? É claro que as agendas de professores e pesquisadores é difícil, e então a gente vai tentar sempre, para quem já tem uma agenda ou quer algum professor muito especial, é complicado, a gente não necessariamente garante aquele pesquisador, tá? Por exemplo, tem gente que, eu quero ter 2 semanas acompanhando o Jeffrey Sachs ou Stiglitz, são aqueles grandes, né, figurões da universidade. É mais complicado, a agenda dos professores e pesquisadores não necessariamente vai permitir 2 semanas com você direto, mas, obviamente, a gente vai estar trabalhando com grandes pesquisadores, todos eles de Colômbia e de vários departamentos da universidade. Próximo slide. Existe flexibilidade em relação às datas? Não, elas já estão marcadas, elas foram pensadas de acordo com o calendário da universidade, com eventos que tem na universidade. Então, não tem flexibilidade. Mas lembrando que pode ir um pouco antes, pode ficar um pouco mais, não tem nenhum problema, quem tem essa disponibilidade de viagem. O que não pode eu só posso 3 dias daquele período. Não, aí não dá, entendeu? Então, não há essa possibilidade se a pessoa só pode um período no meio, dentro daquele período, ela tem que ficar aquele período todo em Nova York. Não tem visto, não tem problema, faz, mas lembra que se você não recebeu o visto, você está desqualificado do programa, tá? Então, lembra que a gente precisa que vocês tenham um tempo hábil para tirar visto. A gente não tem nenhuma gerência sobre o tempo que demora o processo de visto do consulado americano. A gente não tem nenhuma gerência sobre aceitação ou não aceitação. A gente vai fazer uma carta para vocês, é uma carta assinada por Colômbia, com tudo a gente vai trabalhar sempre com vocês para garantir que vocês sejam aceitos, mas a gente não tem como ter essa gerência. Não tenho disponibilidade para o tempo total, não adianta, não se inscreve. Espera ano que vem, que a gente pretende fazer de novo. Gostaria de passar mais tempo em Colômbia. Pode durar? Pode, não tem nenhum problema. Só que aí a bolsa só pode cobrir aquele período, tá? Não sou do Rio de Janeiro, mas gostaria de participar. Posso me inscrever? Pode, não é restrito a residente, mas sim que as ações do projeto têm a ver o impacto na cidade do Rio de Janeiro. Trabalho numa instituição de atuação nacional, não trabalho no Rio de Janeiro. Ou posso me inscrever? Pode. Questão seguinte, slide seguinte. Bom, acho que essas são as perguntas que a gente recebeu desde que o processo está aberto. Eu queria deixar agora, abrir para vocês. Eu sei que a Duda tem recebido uma série de mensagens aí no chat que eu não olhei, de novas perguntas, e a gente está aqui para respondê-las, tá? Vamos ver, a gente tem uma aqui da Berta Castelar. Nos casos de desqualificação por visto, a vaga é aberta novamente para os demais candidatos? Ou seja, além daquele prazo inicial para convite, é possível que seja feita uma segunda chamada? Tá? Mas aí lembrando que a segunda chamada a pessoa já vai ter que ter o visto, porque se a pessoa possivelmente ela não vai ter mais tempo hábil, exceto se a turma for a turma de setembro, outubro, que aí a pessoa tem tempo hábil de aplicar, tá? Mas obviamente, se essa desqualificação for muito perto da data da viagem, a gente não consegue. Então, ou seja, reformulando a minha resposta, a gente consegue fazer isso desde que haja um tempo hábil para a gente preparar a viagem para a pessoa que entrou nessa vaga. Se a pessoa que ia viajar, infelizmente, não recebeu visto, e esse não recebimento foi 1 dia, 2 dias antes, 3 dias antes da viagem, essa vaga não vai conseguir ser preenchida, porque a gente não vai ter tempo hábil de preparar
uma viagem com todos os professores, tal, porque essa viagem é pensada individualmente, né? Então a gente não vai ter tempo hábil, então a gente não consegue abrir. Mas se a pessoa que infelizmente não ganhou o visto, essa negação ter um tempo hábil da gente preparar, a gente abre a vaga, sim. Ok, a próxima pergunta do Eduardo Maia. O nosso projeto de pesquisa deve ser realizado aonde? Precisa estar vinculado a alguma universidade? Não precisa estar vinculado a uma universidade, tá? Esse não é um programa acadêmico. Ele pode estar vinculado a uma comunidade, a um território, a uma organização, até uma universidade. O que eu quero dizer é que ele não é obrigatoriamente estar vinculado a uma universidade. Aí vai muito de acordo com o projeto de cada um, aonde pode ser uma ONG, pode ser o governo, pode ser aonde fizer sentido, de acordo com o tema e o objetivo de vocês. Pergunta da Patrícia Furtado de Mendonça. Cada proponente pode apresentar apenas um projeto ou poderia apresentar dois projetos diferentes? Só um. Só um projeto, gente, porque tem a pena da banca que tem que analisar. Eu sei que tem gente que adoraria ir nos dois períodos, ou tem vários projetos, seleciona, vê qual projeto você acha que tem mais robustez para apresentar e apresenta só um. Deixa eu ver. Eu acho que nós temos algumas pessoas com as mãos levantadas. Lara Martins, pode habilitar seu microfone e fazer sua pergunta. Oi, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Lara. Eu estava escrevendo aqui, eu tinha levantado por questão do carregamento da apresentação, mas eu vou fazer minha pergunta. Ah, Mas sobre a pergunta do formulário, é uma pergunta que especifica, pede sua experiência em políticas públicas e meio ambiente. Esse é realmente um E ou é um ou? E ou? E é ou. focado como a Camila tá, é um ou? E ou. É um E ou, tá? E como a Camila estava falando antes, essa pergunta ela vem muito linkada com a questão de o impacto que a sua proposta, que a sua experiência vai ter na cidade do Rio de Janeiro, ou está falando de outra coisa quando ela pergunta a experiência em políticas públicas? Não precisa ser vinculada à cidade do Rio de Janeiro, porque o que a gente quer olhar, assim, esse não é um curso, não é um projeto que a gente criou para quem ainda está na graduação, digamos assim, a não ser que já tem uma experiência, que pode até ser o caso, entendeu? Mas, em geral, o início da graduação é o início sobre a vida profissional também, né? Pelo menos dentro da área. Então, a ideia é entender um pouco a tua trajetória, quais são suas experiências prévias, entendeu? É um pouco isso. Não é necessariamente vinculada à cidade do Rio de Janeiro, pode ser, pode não ser, não tem uma questão. O que a gente quer entender é um pouco qual que foi o teu caminhar, o que você já trabalhou antes dentro dessas áreas de meio ambiente, de política pública. Não tem problema se você nunca teve experiência, tá? Você pode responder e falar, nunca tive nenhuma experiência de atuação nessa área e quero usar esse programa exatamente para começar a ter uma experiência. Isso não é um critério, a gente só quer saber. Combinado. Obrigada. De nada. Tem mais uma pessoa aqui, Gaio Jorge de Paiva. Pode habilitar seu microfone e fazer sua pergunta. Boa noite, gente, tudo bem? Então, a minha pergunta é se a lista das pessoas que vão ficar na classificação vai ser divulgada. Por exemplo, foram divulgadas 6 pessoas que irão, né? E aí, por exemplo, o sétimo, o oitavo, o nono, o 10º lugar, eles serão divulgados, porque aí a gente consegue se organizar para já ir pedindo um visto caso alguém desista, no caso. A gente vai comunicar às pessoas, tá? Que estão meio que nessa lista de espera, assim. Estou dando entre aspas, porque não é uma lista de espera, né? É, A gente vai conversar com essas pessoas, elas vão saber, tá?
mas, assim, a divulgação só vai ser de quem for selecionado mesmo, ou seja, só vai estar no nosso site quem são as pessoas que estão selecionadas. As outras pessoas na lista de espera vão ser comunicadas por e-mail, tá? Agora, só uma questão. Se você está na lista de espera e aí falar, vou aproveitar e vou tirar o visto tem custo, tá? Assim, não é Sim. infelizmente, o visto americano, ele é um visto que custa, tem acho que uma taxa de $100, enfim, mais algumas coisas. Posso estar errada. E quem não tiver passaporte também tem o custo de fazer o passaporte e tal. Esse custo é de vocês. Se Claro, claro. todo mundo que está na turma que foi selecionado vai, aí é um custo que cabe a vocês escolherem ter esse gasto, tá? Só para deixar claro. Perfeito, perfeito. Tem mais uma pergunta aqui da Ariane Aires. Boa noite, tenho atuação de projetos na área do sul fluminense do estado do Rio de Janeiro, não especificamente na cidade. Posso mencionar também no projeto? Pode sim, não tem problema. O que a gente quer é que a tua proposta, tá, tenha um impacto na cidade do Rio de Janeiro. Eu vou dar um exemplo aqui, tá, gente? É exemplo, tá? Por favor. Por exemplo, vocês trabalham, alguém faz uma proposta para trabalhar sobre poluição do ar. Poluição do ar, você pode trabalhar em Hong Kong, na Amazônia, você pode trabalhar na cidade do Rio de Janeiro. Então, não necessariamente é a cidade do Rio de Janeiro, mas obviamente é um tema que é pertinente à cidade do Rio de Janeiro, como a qualquer cidade no mundo. Então, a gente vai considerar. Entendeu? A minha proposta é para falar, estudar uma flora que só tem no Cerrado, aí ela não é pertinente à cidade do Rio de Janeiro. Eu não estou dizendo que ela não seja relevante, ela é, obviamente, mas ela não é pertinente à cidade do Rio de Janeiro, então a gente não vai considerar, tá? São só exemplos, não se altere, é só para ilustrar qualquer dúvida que vocês tenham. Tem mais uma pergunta aqui no chat da Vânia Marques. Boa noite. Haverá algum apoio para o desenvolvimento do projeto posteriormente à viagem? Se sim, de que tipo? Bom, posteriormente à viagem, sim, no sentido que vocês vão fazer parte da nossa rede, né? E aí esse projeto, esse apoio, ele obviamente tem que ser pensado de forma conjunta, pode se dar tanto numa comunicação, na manutenção de uma relação com a universidade, como também participação em eventos do Climate Hub, tanto eventos no Brasil, em eventos em Nova York, o que a gente não consegue garantir recursos para você fazer o projeto numa outra fase. E isso eu não consigo te garantir. Obviamente, não quer dizer que a gente não pode pensar juntas, não pode buscar juntas. A ideia é que vocês estejam participando dentro do Climate Hub como fossem pessoas vinculadas a gente, né? Pessoas que estejam na nossa esfera de conversas e atuações, mas que a gente não consegue garantir recurso posterior. Alguma outra dúvida? Chegaram mais duas perguntas aqui no Q&A. Da Thalita Ferraz. É exigida alguma comprovação ou liberação do empregador durante o período do intercâmbio? No caso, a Não, negociação, se será licença, férias, fica a cargo do candidato. não é exigido, obviamente, a gente deseja que vocês conversem com o empregador de vocês, são 2 semanas. Quem for do governo quiser tirar uma licença não remunerada, quem quiser tirar férias, né? Aí define você com o seu empregador, não cabe a gente. A gente tem, o que a gente pode fazer é dar uma carta, né, para você, explicando por que você está tirando esse período, por que é importante você, nesse período, ter a disponibilidade de viajar para Nova York, isso com certeza a gente pode fazer. O que a gente não pode fazer é garantia que o empregador vai liberar vocês. Aí cabe um pouco a relação de vocês com o empregador. Mas uma carta, com certeza, a gente faz. E tem mais uma aqui da Estela Manes. Que tipo de parceria é esperada para o programa?
E seriam apenas feedbacks dos profissionais de lá e conhecer os laboratórios, ou talvez colaboração deles ao longo do tempo no projeto, daqui mesmo que à distância? Poderia dar exemplos? Posso dar exemplos, e aí isso vai depender, e aí meu exemplo vai ficar um pouco vago, vai depender um pouco do projeto e de quem estiver lá em Nova York, né? Tem gente que talvez vai aplicar e vai desenvolver um projeto que pode, né, ser uma coisa que continue direto com alguns professores, ou com um professor, ou com um departamento em Nova York, ou pode ser uma coisa mais pontual, de reuniões, de conversas e debates, e isso não se dar uma continuidade com cada professor, com cada centro. Isso vai depender um pouco, tanto da disponibilidade do professor e do departamento em Nova York, mas também isso depende um pouco do tema que vocês estão trabalhando. O que eu quero dizer é o seguinte: essa é a primeira vez que a gente está fazendo esse programa, mas não é a primeira vez que a gente faz programa de intercâmbio, de colaboração de brasileiros com profissionais em Colômbia. Alguns desses programas levam a uma continuidade de uma parceria e que geram uma série de projetos que às vezes vão muito além do que a gente, nesse primeiro momento, imaginou ou visionou. E tem projetos que eles terminam porque faz parte do próprio ciclo da parceria ou do projeto. Então, eu não consigo te dar uma resposta concreta, porque isso depende muito do que você está buscando, tá? E do que também um profissional lá em Nova York e professor em Colômbia também está buscando. Mais perguntas? Ah, chegou uma aqui no chat da Vanessa Azevedo. É permitido colocar imagens na carta? A gente não tinha pensado nisso. Pô, parabéns pela inovação, porque eu realmente, quando a gente pensou, a gente não pensou em imagens, não quer dizer que não possa, não tem nenhum problema. Se faz sentido, tá, gente? Eu só peço que faça sentido a imagem na carta. Eu não- Mas tudo bem. Mais algumas perguntas? De nada, Vanessa. Gente, é claro que se vocês tiverem mais perguntas fora esse período que a gente está aqui conversando, tal, eu sei que ao escrever podem surgir outras. No próprio edital tem um e-mail que vocês podem mandar, e a gente responde. Algumas pessoas mandaram bem no finalzinho do ano passado, e aí entre Natal e Ano Novo a gente estava de recesso, então a gente demorou um pouco para responder. E aí eu queria pedir desculpas pela nossa demora, mas a gente tende a responder no mesmo dia quem manda alguma dúvida, porque a gente sabe da ansiedade. O que eu vou pedir é o seguinte: chegou na véspera, vier 200 perguntas, a gente não vai conseguir responder a tempo. Então, esse prazo que a gente tenta responder sempre no mesmo dia não é válido para a véspera do prazo, tá? Então, se programem para mandar antes. Camila, chegou mais uma aqui, Então, da Renata Barreto. O plano de trabalho deve estar vinculado a um projeto em andamento ou pode ser um tema a ser desenvolvido no Rio de Janeiro? à vontade, pode tanto ou não tá, pode estar ou não tá, não é não é nenhum impeditivo, nem um critério. Ele tem que fazer sentido, ele pode fazer sentido dentro de um plano maior, tá? Isso tá ok, um projeto maior, ou ele pode ser uma coisa específica que você está criando, não há nenhuma questão. Tem mais perguntas? É, Deixa eu ver aqui mais, que a gente pode tirar dúvidas. Bom, reforçando, o prazo não vai ser mais estendido do que já foi, tá? Então, não esperem. Eu sei que muita gente que está aqui me conhece
E não adianta mandar o WhatsApp pedindo extensão de prazo, que eu não vou estender. Isso vai para Nova York direto, tá? Então, assim, eu não vou conseguir, não há exceção para ninguém, tá? Então, só para a gente deixar isso bem claro. Mais alguma pergunta? Quem for selecionado para as entrevistas, todo mundo que aplicar, fica ligado no e-mail durante aquele período que podem ocorrer as entrevistas. A gente vai mandar o e-mail para marcar a entrevista. Ou Duda, ou eu, ou Lari, vamos entrar em contato com vocês para a gente agendar a entrevista, tá? Quem se inscreveu, a gente vai. Quem não passou para essa fase, a gente vai mandar e-mail falando que você não passou, mas a gente talvez demore um pouco, porque aí depende da quantidade de gente que a gente vai selecionar de análise. Então, se você não receber um e-mail para a entrevista dentro do prazo, talvez você não tenha passado para a fase da entrevista, tá? Mas também, se quiser, manda um e-mail de novo que a gente responde. E a gente vai mandar um e-mail depois para todo mundo que fez a inscrição, dizendo se a pessoa passou ou não, tudo. Tá, acho que a gente pode terminar com essa aqui, que chegou agora, da Estela. O que vocês estão buscando na fase de entrevistas? Apenas a questão do inglês? Não, não é só a questão do inglês, não. Obviamente, acho que a questão do inglês é um dos principais fatores, mas a gente também vai conversar sobre o projeto que você aplicou para entender o projeto. Então, qualquer dúvida que a gente venha ter com relação à proposta, ao projeto, ou por que aquele centro, por que aquele pesquisador, a gente vai fazer essas perguntas nessa entrevista. Quer dizer que a gente não possa fazer essa pergunta depois de ser aprovada? Não, a gente pode continuar esse debate, mas esses são exemplos de questões que a gente possa debater e conversar durante o período das entrevistas, tá? Chegou mais alguma? Bom, acho que é isso. Também, sendo com a hora de todo mundo, né? Eu queria primeiro agradecer enormemente o interesse de vocês. Esse é o nosso e-mail para tirar qualquer dúvida. E eu peço que mandem para ele, porque ele vai para todo mundo do escritório, então facilita, entendeu? Assim, do que um e-mail, tanto o e-mail individual, da Lara ou da Duda, né? Alguns de vocês têm os nossos e-mails, mas eu peço que mandem para esse e-mail, porque ele vai para geral. E aí facilita a gente, se eu esqueci de responder algum, se a Lara esqueceu de responder, a gente está sempre analisando. Se vai só para mim, às vezes a Lara não tem acesso e vice-versa. Então, eu peço que mandem para esse e-mail geral. O edital está aqui, está tudo no nosso site. A gente está muito feliz pelo interesse de todo mundo, a gente quer muitas candidaturas, que esse seja só um dos primeiros programas. Tem muito mais coisa vindo este ano aí, então também fiquem ligados nas nossas redes. Se vocês tiverem qualquer dúvida ou mal entendido, ou não entendia muito bem o que você quis dizer com tal coisa, fui no YouTube, olhei, fiquei mais confusa ainda, não tem nenhum problema, mande e-mail, a gente vai responder. A gente também fica aqui no escritório, no centro do Rio de Janeiro, nosso espaço sempre é uma casa para conversar, para pensar, além desse programa, em caso vocês tenham outros interesses na área de clima, na Universidade de Colômbia, a gente está de portas abertas sempre para ouvir, pensar junto, colaborar e buscar, mesmo quem não for selecionado, ser candidato depois, ou entre em contato com a gente para a gente pensar em outros programas. A gente está querendo ouvir vocês mesmo. A gente só tem um aninho, menos de um aninho. Então, a gente quer crescer muito. É isso, mais uma vez, muito obrigada. Boa noite para todo mundo. E a gente vai se falando. E a gente está aqui na espera de excelentes propostas. Tchau, gente. Boa noite. Muito obrigada. Boa noite, gente. Obrigada pela disponibilidade de vocês, por terem vindo conversar um pouquinho com a gente, conhecer o programa, o Climate Hub. E como a Camila falou, esperamos as propostas de vocês.